Olá, bom dia. Vamos dar nossa continuidade, né? O nosso conteúdo, né? Capítulo 2, né? Estrutura da Terra, né? E aí eu coloquei uma imagem, né? Do vulcanismo. E ele diz que a estrutura da Terra interna tem a sua composição e é formada pela superfície. Tudo que abaixo dela se encontra é formado por várias formas, temperatura, tanto o aspecto e a questão da composição química, né? Lá no livro de vocês, ele fala sobre exatamente a altas temperaturas e o acesso, que é muito difícil, né? Por causa desses fatores que eu acabei de citar. Até o momento não foi possível analisar o devido aprofundamento. Por boa parte do que se sabe sobre a constituição interna do planeta é resultado dos estudos realizados, né? Como a questão dos vulcões, terremotos, maremoto, né? Então, com auxílio de instrumento, fizeram várias análises e colaboraram para a dedução sobre a constituição da Terra, né? E a compreender o processo que ocorreu durante a formação do sistema solar, no decorrer da evolução do planeta, incluindo a Terra. Uma vez que a composição desse meteoro geralmente é muito similar à própria composição da Terra. Aí eu mostrei aí a imagem, né, onde eu tenho as camadas da Terra, que são divididas em 3 partes, né? A própria crosta terrestre, ou chamada também de litosfera, depois eu explico vocês lá quando a gente tirar um pouquinho, né, do Google Meet, aí a gente vai falar, né, tirar dúvida. É o menor das estruturas do nosso planeta, né, é a mais importante devido às atividades humanas, é nessa que a gente vive, né, a camada sólida externa da Terra. Sua espessura ela pode variar de 20 a 70 quilômetros nas regiões tanto dos continentes como também sobre os oceanos, né? E aí ele fala aqui no livro de vocês que essa crosta, né, terrestre, ela tem blocos, né, de rocha sólida e esses blocos são chamados de placas tectônicas que desliza sobre o manto e é classificado como tanto como oceânica e como continental, onde a oceânica forma o fundo dos oceanos, né? E a continental, né, constitui os continentes e as áreas do mar. E aí ele fala do manto, que o manto ele apresenta um processo de profundidade de 30 a 2.900 quilômetros, mais ou menos. Além de temperatura interna, que chega a alcançar 4.000 graus Celsius, né? O derretimento dessas rochas transformando em magma no manto interno e o material é mais líquido devido à temperatura que são maiores. Já no manto externo, o material é magmático e mais pastoso. Quanto mais próximo, né, da parte mais interna do núcleo, mais ele vai ficar, como é que se diz, mais líquido. O processo do manto é como se fosse um processo pastoso, mas ele acaba se dividindo como se fosse 2 partes, né? O interno se torna mais líquido devido à alta temperatura. Já o externo um pouco mais pastoso, porque esse magma ele precisa estar em movimento, né? Ele tem que estar em movimento para que possa como é que se diz? Deveria chegar a essa temperatura, essa faz com que a alta temperatura gere que movimentações, né? E aí as placas tectônicas se deslocam, ocasionando várias alterações no relevo, né? Como a questão dos vulcões. Essas placas se chocam e deixam abertura, tipo umas fissuras, né? Para poder expelir a lava. E o núcleo, não se sabe exatamente qual é a sua composição, mas a fonte índice de que ele seja formado por níquel ou níquel de ferro, e ele é dividido também em 2 partes, né, externa e interna. O estado líquido, que é externo,
E o interno é sólido em virtude da pressão, né? Que gera todo esse processo de rocha. Muitas rochas são solidificadas e elas não conseguem expelir, certo? Aí tem uma imagem no processo da divisão, né? Da camada. E eu coloquei também a atividade do livro para vocês fazerem e pesquisar